Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 12 de dezembro. Nós estamos com o Alimento Diário essa série e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 2, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 6. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que arrependimento é uma questão de mudar a mente. Então você fala, poxa, eu não errei, eu não fiz nada, por que eu preciso me arrepender? Ó Senhor Jesus, não é uma questão de certo e de errado, mas é uma questão de estar sempre com a mente limpa, para que o Senhor possa falar a sua vontade, que o Senhor possa fazer a sua vontade. Deus, Ele escolheu, Senhor Jesus, né? Ele escolheu esse princípio de Deus e o homem juntos. Cristo mostra isso para nós. Veio como homem, nasceu, né? Fez todo o processo, podia ter vindo já adulto, mas não, teve todo o processo do viver humano, ali a gestação, nascimento, Senhor Jesus, crescimento, tudo veio para nos introduzir, né? Isso também é maravilhoso porque quando Cristo cumpriu sua obra, Ele nos chamou de irmãos. Então, Ele mostrou para nós que em nós foi introduzido a vida divina. Então, quando eu creio no Senhor, eu recebo Deus no meu espírito, para ter a vida de Deus. E agora, eu preciso também agora me transformar, né, Senhor Jesus? Porque a gente está trazendo a velha imagem, a velha criação. Mas Deus, através da velha criação, Ele quer gerar algo novo. Ó Senhor Jesus. E para isso que veio o Cristo. Ele é o Rei do Reino dos Céus. O Reino dos Céus já veio até nós, porque foi trazido para nós através da redenção de Cristo, Senhor Jesus. Mas isso no tempo é trazido para cada um de nós quando a gente crê. Agora o que a gente precisa fazer é valorizar a presença do Senhor, invocar seu nome. Não adianta discutir palavra, não é ganhar discussões, não é convencimento, isso aí não vai realizar nada. O que vai nos salvar no dia a dia é o nome do Senhor, é a sua presença, e é isso que a gente precisa valorizar a cada momento. Viver na presença do Senhor para ter discernimento espiritual, para de fato cooperar com o Senhor. Não é aquilo que eu penso que coopera, mas é aquilo que de fato está cumprindo a justiça de Deus que vai cooperar. E para isso tem que viver na presença dEle, para a gente não ser enganado pelo inimigo e para de fato a gente ser cada dia mais precioso e sermos tomados pelo Senhor quando o momento chegar. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Ó Senhor Jesus. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 2, do versículo 17 ao 21. Ó Senhor Jesus. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8. Ó Senhor Jesus. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração,
Mateus capítulo 4, versículo 17. Ó Senhor Jesus, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O reino dos céus chegou até nós. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, hoje temos muitas ferramentas que foram potencializadas, ou, conforme o dito popular, turbinadas para a pregação do Evangelho. Na época do ministério terreno de Jesus, não havia essas ferramentas. No entanto, ele elaborava estratégias e instruía seus discípulos quando os enviava a pregar. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai, que está próximo o reino dos céus. Ó Senhor Jesus. O reino dos céus está diretamente relacionado com Jesus. Primeiramente, João Batista apareceu para introduzi-lo como rei e pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois, o próprio Senhor Jesus pregou com as mesmas palavras de João: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quando enviou os discípulos para pregar o Evangelho, ele os instruiu: pregai, que está próximo o reino dos céus. Hoje, graças ao Senhor, o reino dos céus está entre nós. Jesus veio com a missão de semear seu reino no coração das pessoas. E durante esse processo, ele pagou um alto preço. Viveu como ser humano, sujeitou-se a todo tipo de sofrimento como um homem comum, morreu de dolorosa morte de cruz, mas ressuscitou. Ó Senhor Jesus. No Evangelho de João, registra que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Os discípulos viram o acontecido e foram para casa. Porém Maria permaneceu junto à entrada do túmulo chorando, inconformada, sem a presença de Jesus, quando viu 2 anjos que lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ó Senhor Jesus. A preocupação daquela mulher era tão legítima que ela foi a primeira pessoa a quem apareceu o Cristo ressurreto. Ele se revelou a Maria e lhe deu algumas recomendações. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Vemos nesse versículo 2 pontos muito importantes. Primeiro, Maria não podia tocar no Senhor, porque o Pai era quem desfrutaria das primícias de sua ressurreição. Segundo, Jesus pela primeira vez chamou os discípulos de irmãos. Ele mesmo abriu a porta para que nos tornássemos filhos de Deus. Ser filho é uma questão de vida. Agora temos a mesma vida divina e o mesmo Pai. Aleluia! Ó Senhor Jesus. A seus discípulos, Jesus apareceu ao cair da tarde daquele mesmo dia, onde estavam trancados com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Depois, mais tarde, no capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os 120 galileus como línguas de fogo. E eles começaram a falar em diferentes idiomas à multidão, a qual podia entendê-los na própria língua materna. Ali, cheio do Espírito, Pedro, em seu primeiro discurso, citou o profeta Joel, ressaltando que para ser salvo só há um caminho: é preciso invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, aleluia! Senhor Jesus. Querido leitor, você quer ser salvo? Visão e sonhos não vão salvá-lo. Para ser salvo de verdade, você precisa invocar o nome do Senhor. A partir desse momento, relatado no capítulo 2 de Atos, o reino dos céus ganhou mais expressividade. Hoje, vivemos essa realidade.
mas é importante que mantenhamos o foco, para não o perder, como aconteceu com João Batista, que no final de sua vida, do cárcere, mandou perguntar a Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? Como esse João, que estremeceu ainda no ventre de sua mãe, quando esta se aproximava de Maria, grávida de Jesus, que ouviu a voz do céu dizendo que Jesus era o Filho de Deus, que testemunhou acerca de Jesus tantas vezes. Como esse mesmo João poderia ter esse tipo de dúvida? No versículo seguinte, Jesus lhe enviou a resposta nestes termos: ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ó Senhor Jesus, sejamos prudentes. Jesus é a pedra angular, é a principal pedra para o edifício de Deus. Se o rejeitamos, ele se transforma em uma pedra de tropeço, e o nosso fim é a queda. Essa é uma séria advertência para todos nós. O Senhor se agradou em dar-nos seu reino. Portanto, sejamos obedientes ao Rei do reino dos céus, sem retroceder. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, o que devemos fazer para ser salvos e entrar na realidade do reino dos céus? Ó Senhor Jesus. A gente precisa, em primeiro lugar, invocar o nome do Senhor, né? Invocar e chamar. É a presença de Deus, tem que ficar, assim como Maria ali, né? Inconformada, porque não viu o Senhor, não tinha a presença de Deus. A gente precisa fazer isso todos os dias. Senhor, eu não quero ficar sem a tua presença, eu não quero viver longe de ti, eu não quero ficar cheio de opinião, eu quero o Senhor, eu quero o meu Senhor. Ó Senhor Jesus. A gente precisa depois, né, de ouvir a palavra, depois de estar na presença do Senhor, obedecer. O Senhor, ele tem uma missão a ser cumprida. Senhor Jesus, o Senhor não veio para dar para a gente um discurso, uma filosofia, um lugar para estar junto. Não é isso. O Senhor, ele vem nos dar o seu reino, onde ele pode reinar. O mundo é um lugar de trevas, onde o inimigo impera, onde o inimigo está ali tentando nos agradar, mas para nos tirar do nosso Pai, Senhor Jesus, para nos tirar da presença de Deus. A gente não pode aceitar isso. A gente tem que estar inconformado com esse mundo, inconformado com a religião, inconformado com tudo, inconformado em não ter a presença de Deus. É isso que vai nos salvar, é a presença do Senhor. E é isso que precisa se agarrar. A gente precisa se apegar com mais firmeza às palavras ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por isso está nos dando um caminho de invocar, para a gente ter clareza. O que eu estou ouvindo é Deus falando comigo, é o meu Pai, é o meu Senhor. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: não perca o foco. Senhor Jesus. Um dia Deus pode ter falado com você, um dia Deus pode te dar uma missão, pode ter te mostrado muita coisa, mas você não pode ficar agarrado nas coisas e perder o Senhor. Eu preciso saber quem é o meu Senhor, quem é a minha direção, quem é a voz que eu tenho que ouvir. Senhor Jesus. Não ficar tomando o Senhor como algo religioso, mas de fato ter o Senhor como tudo, como o centro da vida, como direção, como discernimento, como sabedoria, como tudo, porque de fato Ele é. Agora eu preciso viver essa realidade. Não posso perder o foco para não ser enganado, não enganar a mim mesmo. Eu tenho que viver essa realidade, eu tenho que viver na presença desse Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. De fato a gente tem que perceber isso, né? O Senhor veio e agora Ele nos chama de irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho, Senhor Jesus. E o reino, como a gente viu no dia de hoje, está totalmente ligado ao Senhor. Se tirar o Senhor, tirar Jesus, todo o resto vai desmoronar. Não adianta você, eu tenho a igreja, eu tenho os irmãos, eu tenho a doutrina, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tirou Jesus, é só uma casca. Senhor Jesus, só tem casca. Se encostar, rói tudo, né? Tudo vai ruir, tudo vai ser corroído, tudo vai cair, não sobra nada. Por isso o Senhor mostrou, alguns vieram mostrar para os discípulos, olha, os discípulos vieram mostrar para o Senhor, olha o templo, que coisa majestosa, 42 anos para ser construído. E o Senhor falou, olha, vai tudo ser derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra. E não é o que aconteceu, o templo não está lá em ruínas, né? Hoje a gente só tem lá uma parte do templo, né, que hoje os judeus chamam lá de Muro das Lamentações. Senhor Jesus, estão lá aguardando, né, até o Senhor poder promover a paz,
para que o templo possa ser reconstruído. E a gente já viu, né, que vai chegar esse momento. A igreja, que hoje Deus entregou essa incumbência, né? Foi parado o relógio da obra de Deus no meio do povo de Israel, está parado, né? As 70 semanas de Daniel, só falta agora a última semana, Senhor Jesus, né? Que é, uma semana tem 7 dias, mas na profecia, né, esses 7 dias são 7 anos, né? A gente já viu tudo isso já exaustivamente, né? Durante 7 anos vai ser ali o governo do anticristo. Nos primeiros 3 anos e meio vai ser os 3 anos e meio da falsa paz, né? E a Bíblia fala, olha, quando disserem a paz e segurança, né, tem que estar atento, porque vai sobreviver repentina destruição. Então vão ser 3 anos e meio da grande tribulação. Senhor Jesus, e o Senhor está mostrando para nós que o intuito de toda essa palavra é para a vinda secreta de Cristo, o arrebatamento antes da grande tribulação. Senhor Jesus. Embora hoje tenha muitas doutrinas, muitas discussões, o Senhor já mostrou para nós, né? A gente já viu alimentos diários anteriores, já ficou bem claro para nós. Vai haver 2 arrebatamentos, um pré e outro pós. Então tem aqueles que estão brigando para mostrar uma visão pré-tribulacionista, outros para mostrar uma visão pós-tribulacionista. O Senhor mostrando para nós que são as 2 coisas que vão acontecer. E o que nos interessa é o pré, é antes de começar a grande tribulação. É isso que interessa para nós, que é a vinda secreta de Cristo. Então, há esses 2 momentos, uma vinda secreta e uma vinda pública, né? Tem que ler muita coisa para a gente poder realmente ver isso aqui. A gente já viu tudo isso no alimento diário. Ó Senhor Jesus. E o Senhor está mostrando para nós que a gente precisa aprender a ouvir o Senhor. Senhor Jesus. Eu já compartilhei várias vezes aqui. Eu tenho muito encargo por invocar o nome do Senhor, de levar os irmãos a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Porque esse é o caminho que o Senhor deu, né? Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Senhor Jesus. Então, e também ninguém pode amaldiçoar o Senhor se estiver vivendo pelo Espírito. Então, é o Espírito que nos ajuda a viver o Senhor, não cair na soberba, né? Como mostrou aqui, poxa, olha João Batista, que estremeceu no ventre da mãe, né? Quando estava grávida, a sua mãe estava grávida, a Maria estava grávida do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor, né? Do próprio Deus dizendo, esse é o meu filho amado, quem me compraz, quando ele batizou Jesus. Ele deu testemunho do Senhor tantas vezes. Mostrou, olha, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mostrou, ele é o Cristo. Ele falou várias vezes, eu não sou o Cristo. Eu estou aqui para pregar, ele é o Cristo, mostrou para todo mundo. E como que depois esse próprio João teve dúvida, o Senhor mesmo é o Cristo ou há de enviar outro? Ó Senhor Jesus, o que o Senhor falou? Não vou ficar discutindo. O negócio é o seguinte, fala para ele, anuncia para João Batista o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E outra coisa, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Senhor Jesus. O Senhor, ele é o ponto principal da igreja. Tudo que está vivendo, falando, compartilhando, eu tenho encargo aqui de todos os dias colocar o alimento diário para quê? Para mostrar o Senhor. Quem tiver no Espírito vai ver o Senhor, quem não tiver, não vai ver. Senhor Jesus. E o nosso encargo é levar o Senhor. Agora o Senhor para você, ele é a pedra principal, ele é a pedra angular, para você ser edificado juntamente com o Senhor ou não? É porque ele mostrou, se você rejeitar o falar de Deus, ele vai ser para você uma pedra de tropeço. Quantos irmãos já ouviram a palavra, ouviram invocar o nome do Senhor, leram o alimento diário, viram tanta riqueza, mas depois o coração mudou. Né? Eu ganhei muito tempo atrás quando o irmão começou a mostrar ali a respeito de Saúl, de Davi. A gente fala muito de Davi e tal, né? Achei Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Davi ali fez tanta obra para o Senhor e tal, e a gente esquece Saúl. Saúl foi o primeiro rei. E a gente pode olhar e falar assim, mas foi um erro. Não. Quando o Senhor chamou Saúl, se a gente olhar com cuidado ali, a gente vai ver que ele foi chamado ali muito bem. Ele era humilde, né? Ele era alguém que tinha ali uma boa aparência e tal. Jesus chamou ele, mas depois o coração dele mudou. E eu ganhei muito isso para mim, como revelação. Eu também tenho o Senhor. Um dia eu invoquei o nome do Senhor, eu criei no Senhor, comecei a tocar na palavra. Mas chegou um momento também que o meu coração também mudou. Eu comecei a achar que eu era alguma coisa. Eu comecei a achar que eu tinha habilidade de convencer os outros. Eu achei que Deus tinha dado para mim um poder de oratória, disso, daquilo. E aí um dia eu caí do cavalo. Senhor Jesus, o Senhor teve que me parar e teve que falar comigo.
E eu já falei que não tenho vergonha de falar. Né? Um dia eu fiquei tão decepcionado, aconteceu tantas coisas que eu comecei a ter depressão. E parei de tocar no Senhor, parei de ler a palavra, parei de ler a Bíblia. Né? Mas uma coisa me guardou. Né? O Senhor nunca deixou eu parar de invocar. Ó Senhor Jesus. Eu sempre invoquei e falava ao Senhor: poxa, Senhor, eu estou aqui nessa situação, assim, assim, assim. Poxa, ó Senhor Jesus, mas Senhor me ajuda, me restaura e tal, e tal, e tal. E um dia o Senhor mandou um irmão na minha casa com problema para eu cuidar. Eu falei: Senhor, ele que tinha que vir cuidar de mim, eu estou longe do Senhor e eu vou cuidar dele. E o Senhor falou: olha, só abre a boca, eu que vou falar. E o que aconteceu antes, eu achava que eu era adequado, por eu ler a palavra todos os dias, por eu tocar na palavra, por eu ajudar irmãos, por eu pregar o evangelho todos os dias, levar livros espirituais, eu lia, eu tinha conhecimento, eu tocava, eu ajudava tantas pessoas, e eu achava que eu era adequado para servir a Deus, e os outros não. E aí o Senhor me levou a uma situação completamente oposta. Eu totalmente inadequado, sem a presença de Deus, sem pregar o evangelho, sem tocar na palavra. E o Senhor falou para mim: vai lá e prega. E eu falei: Senhor, agora eu não estou adequado. Aí o Senhor mostrou para mim que eu nunca fui adequado e nunca vou ser. Senhor Jesus, porque Ele escolhe quem Ele quer. A gente só pode fazer a vontade de Deus por causa de uma coisa, por causa do Espírito. Só houve um homem adequado, Cristo, e Ele vai continuar sendo. Por isso que hoje nós somos o corpo de Cristo, para cumprir a vontade de Deus. Não é o homem Márcio que vai realizar, mas o servo de Deus que faz parte do corpo de Cristo, Senhor Jesus. Esse sim, esse que invoca o nome do Senhor, que depende do Senhor, que hoje sabe que não é uma questão de estar adequado ou não, mas é uma questão de exercitar o Espírito. Se eu viver no Espírito, se eu invocar o nome do Senhor, o nome do Senhor que me dá clareza, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Então somente invocando o nome do Senhor que eu vou ter clareza. Poxa, eu preciso invocar para estar diante da presença de Deus, para que o Senhor possa falar a vontade dEle. Hoje eu sei, talvez eu possa pensar: poxa Senhor, eu vou visitar fulano de tal, e o Senhor vai me usar e tal, para dar uma palavra. Mas não é porque sou eu, não é porque Deus me enviou, mas é porque Deus está me confiando algo, e eu, para ser digno dessa confiança, eu preciso invocar o nome do Senhor. Eu sei que eu não sou digno. Então quando eu vou hoje, eu não vou na minha habilidade, não vou achando que eu vou falar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, eu vou no nome do Senhor. Senhor Jesus. Eu vou com toda a humildade, procurando que o Senhor possa ter caminho em mim para me usar. E quando eu chego lá, se acontecer algo diferente, se a vontade de Deus foi cumprida e eu conseguir chegar lá, tocar na palavra, eu sei que eu não tenho nada para me orgulhar, porque foi o Senhor. Ó Senhor Jesus, foi a bondade de Deus, a misericórdia de Deus que permitiu me usar e permitiu que a vontade de Deus fosse feita, e só isso, fui só um instrumento. E se chegou lá, não aconteceu as coisas do jeito que eu estava pensando, Senhor Jesus, então alguma coisa foi semeada e Deus vai mudar aquilo ali. Aí eu tenho que ir diante do Senhor, né? Sempre eu vou diante do Senhor. Senhor, a tua vontade foi feita, a tua palavra chegou, o Senhor quer que eu volte lá novamente, o Senhor vai mandar alguém que tenha mais experiência, que tenha algo melhor, Senhor Jesus, né? Então eu estou sempre ponderando diante de Deus. Ó Senhor Jesus, sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Às vezes tem pessoas que vêm me acusar disso, daquilo, eu levo diante do Senhor. Tem pessoa que vem me dar tapinha nas costas, me elogiar, eu levo diante do Senhor, porque eu estou aqui para agradar o Senhor, para fazer a vontade dEle. Então, se acontece coisas como esperado, louvado seja o Senhor. Se não aconteceu como esperado, louvado seja o Senhor. Não sou eu, é Deus, Ele tem a vontade dEle, Ele tem a maneira dEle. Talvez não tenha acontecido do jeito que eu imaginei, do jeito que estava ali, né, na minha cabeça, mas o importante é que a vontade de Deus seja feita. Se houve uma dureza no coração, numa outra situação, Ele vai trabalhar. Eu não vou saber trabalhar, Ele vai. João Batista foi chamado e depois achou que ele era alguma coisa. Não quis abrir mão para seguir o Senhor. E olha a simplicidade de Deus. Veio o Senhor como homem, cumpriu todas essas coisas e abriu para nós uma porta. Tudo que Cristo fez foi só para hoje a gente ter o privilégio de ser filho de Deus. Nós somos filhos de Deus porque agora nós temos a mesma vida. Cristo abriu para nós esse caminho. Ele foi o primeiro a ter o Espírito, realizou todas as coisas no seu viver humano,
morreu, ressuscitou, abriu para nós esse caminho. Hoje eu posso dizer, eu sou filho de Deus, eu tenho clareza disso. E hoje eu posso ajudar outros também a serem filhos e a ouvirem o Pai. Que privilégio! Eu tenho alguma coisa de me orgulhar? Não. Hoje o que nós estamos fazendo só é perceber que o reino, não foi falar no imediato de hoje, o reino está totalmente ligado a Jesus. E hoje nós somos filhos de Deus porque hoje nós temos a vida de Deus, é tudo uma questão de vida. Hoje nós temos a mesma vida divina e o mesmo Pai. Mas eu posso ou não fazer a vontade de Deus. Aí é uma questão de ir diante dele. Por isso que mostrou visões e sonhos, doutrina, discutir palavra, não vai fazer nada. Mas para você ser salvo, você precisa invocar o nome do Senhor. Ser salvo de você mesmo, do ego, da religião, de ter discípulo, de querer fazer as coisas, de buscar a vontade própria. Porque hoje nós temos um Senhor. Nós somos apenas servos, somos apenas filhos de Deus. E o que a gente precisa fazer hoje é levar todos na sua presença, viver na sua presença. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.